Bom dia, inspiradores! Bom dia, aqui é Rômulo Vira e bom dia ao Mauro André. Esse é um podcast para empreendedores. Estamos em mais um programa que veio para levar memórias ao cognitivo das pessoas, especialmente aqueles que não teriam acesso aos melhores. Estamos salvando também no YouTube e no Spotify. Lá procure pelo Café com Inspiradores. Independente de onde estiver escutando ou assistindo, convide um amigo para formarmos essa grande corrente de empreendedores. E por fim, nossos patrocinadores do podcast. Lojas Prata, seu templo de estilo e moda. São 17 lojas que com preços democráticos te atualizam no estilo jovem ou adulto. E-commerce e omnicanalidade, mais de 400 mil clientes atendidos. Seja bem-vindo ao templo de estilo e moda. lojasprata.com.br. E Medical Sun. Desde 1994, a Medical Sun trabalha com as mais avançadas tecnologias em equipamentos estéticos. Há 25 anos, investimos nossos esforços em atender profissionais da saúde e da beleza. Porque tem muita tecnologia embarcada na Medical Sun, em todo o Brasil e logo em muitos países. Nessa manhã do dia 27 de agosto, nosso podcast número 18, estaremos conversando e aprendendo uma aula magna com um homem que sonhou pelo vale, que compreendeu quão grande poderíamos sonhar, que trouxe e edificou um templo sagrado do conhecimento. Estaremos falando com quem absolutamente trouxe um ecossistema, um ambiente, uma atmosfera de algo que ninguém nunca vai tirar de nós, a sabedoria. Bem-vindo e bom dia, magnífico reitor Ney Lázari. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Mauro. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participar desse momento, dessa live e dizer já de início, né, que deixei de ser reitor em dezembro do ano passado. Né? Então, passei por uma outra função dentro da instituição e depois de 21 anos como reitor, aí agora estou na presidência da mantenedora da instituição. Então, mudando as posições também e um pouquinho de responsabilidades diferentes das que eu tinha até o final do ano passado. Oh, que maravilha. A gente estava por dentro, mas tu vai ser o nosso eterno reitor aí, não tem como nós tirar isso aí de ti, né? Isso gruda no nome, junto com o nome. Eu comecei a trabalhar na instituição assim que eu terminei o curso de graduação, né, em 83. Em 83. E estou lá, então, há quase 40 anos. Daqui a um ano e meio, completo 40 anos de Univates. Né? E se eu contar o tempo de aluno, dá 44 anos. Né? Então, eu tenho uma relação muito próxima e muito umbilical, né, com a própria instituição. Umbilical. Mas eu tenho dois empregos na vida. Né? Um, eu fui comerciário também. Né? Antes de trabalhar na Univates, eu trabalhei no Ifner, né? Na antiga loja Ifner, que ficava de frente ao Banrisul. E durante toda a minha graduação, eu trabalhava de dia ali no Ifner e fazia o curso de economia à noite na Univates. Né? E aprendi muito. Aquilo ali foi uma escola também de vivências, de conhecer gente. Né? E o próprio modelo de trabalho também não era muito fácil. Né? E eram outras épocas também, né? Outro tipo de exigência. Mas ajudou a construir também as minhas bases, o meu conhecimento, né, de vida. E a Univates depois me deu as possibilidades para fazer cursos, para fazer atualizações, me abriu as portas para, digamos assim, eu jamais imaginei na infância que um dia eu seria reitor, que eu seria professor de uma universidade. Então as coisas foram de mão dupla nesse tempo todo, né? Eu trabalhando e a instituição também me dando as oportunidades para que eu pudesse crescer e pudesse buscar outras coisas. Ô Ney, e não é de uma universidade, né? Eu tenho uma amiga minha que viajou o mundo inteiro e eu vi poucas vezes elogios dela, né? E ela morou muitos anos em Nova York, em São Francisco, morou por tudo. Ela
ficou encantada com a Univates e disse assim, cara, isso aqui é algo que nos emociona, que nos levanta, que nos coloca para cima. Então, eu poderia ter aqui 1 milhão de perguntas, a gente não vai ter o tempo, a gente vai te fazer algumas perguntas para nós aprender com essa aula aí. E eu gostaria de começar com uma pergunta que nem estava aqui no contexto, eu não fiz aqui um roadmap dela, mas quando o senhor aceitou o convite, eu falei para o Mauro, cara, olha aí, cara, nós estamos crescendo o nosso canal, o homem aceitou o convite, cara, o que nós vamos falar com o homem, cara? E isso eu queria te perguntar, já colocando para ti, quando a gente vai se tornando esse ser aí que tão respeitado, as pessoas começam até, às vezes, ter se blindar e falar, cara, o que eu vou falar? Começa a ter muito cuidado. Então, como tu consegue ainda ter a sensibilidade para poder ser tão assertivo ainda na tua estratégia, no teu follow-up das tuas direções? Eu acho que essas coisas tu vai construindo ao longo do tempo e na convivência com os grupos, né? com as pessoas. Né? Então, a gente aprende no processo aquilo que dá certo e aquilo que a gente gosta também de fazer. Né? Tem essa relação muito próxima daquilo que dá prazer. Né? Então, eu me vejo alguém sempre motivado a desafios, né? a ter uma nova bandeira. Né? A hora que a gente... Isso já aconteceu algumas vezes conosco na Univates e comigo em particular. A gente se põe assim, a grande bandeira é conseguir mais um curso. A grande bandeira dos próximos anos é conseguir medicina, por exemplo. A grande bandeira do próximo momento é transformar a instituição em centro universitário, depois em universidade. E quando a gente chega e consegue aquela bandeira que a gente se propôs, dá um pequeno marasmo, assim, de um ano, às vezes, de algum período de tempo, que é o momento que está aí agora, qual é a próxima. Né? E nesse último período dos últimos 4, 5 anos, aí mudou um pouco, porque mudou o mercado. Nós perdemos muitos alunos em função do fim do financiamento estudantil, né? Do crédito educativo federal. Nós chegamos a ter 42% dos alunos com financiamento. Né? Hoje nós temos 5%, nem isso, que tem financiamento. Porque a fonte secou, né? Secaram esses financiamentos federais. Então, de 2015 para cá, é a crise do financiamento, é a crise econômica, do desemprego e tudo mais. E do ano passado para cá, esses últimos 2 anos, a crise do coronavírus. Né? E muda tudo, né? E muda para as universidades, vai mudar o modelo de ensino. Né? Ô Ney, doutor, professor, eu gostaria, antes que nós chegasse nessa história da atual, eu achei bárbaro, né? Ei, Mauro, eu imaginei o Mauro ali, que o Mauro tá lançando um equipamento agora, para comprar o equipamento, o cara tem que vender um apartamento, tão tecnológico que é, né, Mauro? E eu imaginei na hora, assim, ó, cara, ele vai lançar esse equipamento, vai dar 2 meses, aquilo ali já não vai mais ter de gosto para ele vai querer já um novo equipamento, né? Ô Ney, nos conta para nós um pouco assim, ó. Mauro, tu fica bem à vontade, tá? Se eu tô falando demais também. Não, ô Ney, fica tranquilo. Como é que tu conseguiu, cara? Cara, eu botei ontem aqui no nosso Instagram, cara, a Univates era desse tamanhinho, né? Ela era pequenininha, cara. E hoje tu trouxe um ecossistema aí. Um amigo meu pediu para mim te mandar mensagem, Rômulo, meu terreno não valia nada, hoje eu moro aqui no bairro manda um obrigado para ele. Cara, e eu tô falando só de uma coisa, né? Ontem eu tava com um amigo meu que os 3 se formaram na universidade. Um é o rapaz da Quero Café, que tá com 40 lojas aí já no Brasil. Então tu entende, Mauro? O outro aqui, eu conheci o meu contador na faculdade, na universidade. É loucura, cara. Desculpa te interromper e aproveitar para colaborar. Ontem eu estava com reunião com o pessoal de São Paulo, eu reuni com a engenharia, né? Aí dos 5 engenheiros, o cara começou a perguntar, é normal, cara, de São Paulo, cara, onde é que tu te formou os 5 Univates? Só para contextualizar. Cara, eu sou engenheiro mecânico Univates, eu sou engenheiro de eletrônica Univates, mecânico Univates. Os 5 que trabalham comigo se formaram na Univates. Olha, com essa fala de vocês aqui, eu já ganhei o dia hoje, né? Não, é para isso que a gente trabalha. Esse é
esse é o prazer que dá para a vida da gente, né? Agora, assim, já para historiar um pouco isso, né? A instituição tem 52 anos, né? No início, foi muito difícil, né? E os heróis que começaram essa instituição foram heróis de verdade, né? Pioneiros de verdade. E durante um período aí de praticamente 20 anos, não tinha dinheiro para nada, né? Não tinha recursos para nada. A legislação que existia naquela época para abrir novos cursos era muito ruim para nós, né? Para uma instituição pequena, para ela poder se consolidar. Então, tudo isso vai mudando ao longo do tempo. A legislação muda, devagarinho também se consegue abrir novos cursos e, com novos cursos, ter recurso para dar o salto seguinte, né? Agora, tudo isso, de fato, acontece a partir dos anos 80, quando um grupo de professores, e eu fazia parte como o guri mais novo, né? Um grupo de professores toma assim e diz, olha, ou a gente faz esse negócio andar, ou nós vamos ter que trabalhar em outro lugar. Então, ali, 86, 87, até o final dos anos 80, a instituição tem uma grande mudança interna, né? Na forma de se trabalhar, no grupo que aposta a vida na instituição, que vai trabalhar só na instituição, né? Antes de 86, todos os professores que estavam lá eram professores horistas, né? É o cara que vem, dá uma noite, aula ou duas, e é isso. A partir de 86, começa a ter em torno de 10 professores com tempo integral. Ou seja, ou aquilo dá certo, ou os caras vão ficar sem emprego. E eu era uma dessas pessoas, eu ali estava aprendendo, né? E a gente tinha muita paixão, né? E até hoje, movidos a desafios. Você é muito apaixonado, né? Isso aí dá para ver, né? Exatamente. Aí eu lembro, né? A gente terminava a aula da noite e a gente ia para o bar, ficava até às 3 da manhã lá no Sadi, na Moenda, né? Da época, que eram os restaurantes da época, falando sobre o que a gente queria no futuro. Eu me lembro que a gente brincava lá em 86 em guardanapo, né? Eu devia ter guardado isso, né? A gente não guardou, de fazer assim, um organograma do que a gente imaginava a instituição em 2012. E a brincadeira de 2012, que era o ano que eu, que era o mais novo da turma, me aposentaria, né? Sim. Então, assim, a gente brincava lá em 86, 87, desenhando num guardanapo, né, qual é que vai ser a estrutura da instituição em 2012. E a gente foi muito, muito além do que se sonhava naquele momento, né? E, claro, tem toda uma política que a instituição assumiu efetivamente a partir dos anos 90 de interação com a região. Então, foi o momento que surgiram os COREDs, né, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, durante um período aí de praticamente 20 anos, mais 30 anos, aí que a gente foi... A presidência do CORED sempre esteve com a universidade, um longo tempo comigo, com o Dinizar, depois com a Cíntia. Agora que a presidência foi com o Moresco, lá de Encantado, sem nenhuma dificuldade, dentro de uma parceria, mas isso nos inseriu na região, né? E a gente conseguiu mostrar a importância da instituição para a região. O nosso medo sempre era de que uma outra instituição de fora viesse para cá, por exemplo, né? Então, a gente tinha que correr para não dar espaço para uma outra instituição entrar e nos deixar em segundo plano. O pessoal de Santa Catarina dizendo aí, ó, TJ Santa Catarina, o mais eficiente do país, também conta com muitos formados da Univates. Olha que legal, hein? Ô, Ney, fala aí, Mó. Ô, professor, primeiro dizer para ti que a gente já está com saudade aqui, já faz um tempo que você esteve visitando nós aqui na Medical Sun, junto com uma baita comitiva da Univates, e que depois... Exatamente. As portas estão abertas e o convite já está de antemão feito. E depois também acabou culminando da gente instalar uma filial aí no Parque Tecnológico, né? E a gente está bem conectado, né? Então eu tive a oportunidade de receber o professor lá, conversar com ele. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Mas o que eu queria muito, professor, perguntar para ti é, eu e o Rômulo somos da mesma geração e
a gente vive muita coisa, mas na verdade a gente está sempre aprendendo e toda vez que a gente acha que sabe algo, na verdade já mudou e tem que se reinventar de novo, né? Mas eu tenho muito forte comigo alguns pilares que podem mudar uma civilização, uma nação, um ecossistema, né? Que é espiritualidade, educação e empreendedorismo, né? Isso eu tenho muito forte comigo, eu procuro levar isso para minhas pequenas experiências, para minha rotina diária, para os lugares que eu acabo indo. E eu queria que o senhor nos colocasse, da sua maneira e da sua visão, o que realmente pode mudar uma nação, porque a gente vive num país com tanto potencial, um país fantástico de recursos naturais, bem localizado geograficamente, o povo brasileiro é fantástico, acorda sorrindo para trabalhar, vai embora sorrindo para trabalhar, é um povo mais amado do mundo que existe. Queria que o senhor falasse para a gente, nesse teu conceito, no teu modo de pensar, o que realmente a gente, juntando forças, poderia realmente mudar uma nação, né? Eu acho... Eu estive em Israel vai fazer 2 anos agora em outubro. E a gente visitou em Israel 5 universidades. Nas 5 universidades, a gente foi recebido pela alta direção das instituições, reitores, pró-reitores, etc. Nas 5, o discurso foi o mesmo. Né? Nas 5, eles diziam assim: nós temos que formar mais engenheiros, nós temos que ter mais não sei o quê. Quer dizer, aí tu percebe claramente que tu tem um projeto de país, né? Um projeto de nação. Eu tenho muitas divergências com várias coisas de Israel, mas também admiro várias outras coisas deles, né? E uma delas é essa, um projeto de nação e uma liderança para isso. Uma liderança não quer dizer que seja só o Netanyahu, ou seja lá quem for o primeiro-ministro do momento. A liderança é a liderança de um Estado nacional que tem um projeto de longo prazo. Então, eles tinham clareza na universidade de que, assim, até 2030 nós precisamos formar mais engenheiros, precisamos formar tantos professores, temos que investir tanto em parques tecnológicos, temos que avançar tanto em startups. E aí tem um projeto nacional lá eu não me lembro agora dos números, mas, sei lá, 1.000 startups em 5 anos, né? Para cada região do país ou coisa assim. Então, eu acho que um projeto de verdade, um projeto nacional, passa por uma liderança forte, com objetivos alcançáveis, mas que sejam provocativos, né? E que a gente consiga... Aí, claro, passa por tudo isso que tu falaste também, que é a questão da educação, empreendedorismo e a espiritualidade, que eu acho que tu falas, e eu concordo contigo também, é um pouco mais do que só a transcendência, né? Ter a noção de que, de fato, do jeito que cada um vê, mas tem algo mais, tem uma razão maior, né, para as coisas que a gente faz, e por que a gente passa por aqui e tudo mais, né? E certamente nessa questão toda da espiritualidade, da transcendência, é a questão do outro, né? Das pessoas que convivem com a gente, das pessoas não só do nosso circuito, mas a gente se importar com o outro, né? E aí, claro, passa pela questão, num Brasil como o nosso, questões de desigualdade, né, malucas que a gente tem nesse país e que nós não conseguimos superar ainda, né? E aí, de novo, volta para a questão de um projeto de nação, um projeto nacional, onde a gente consiga enfrentar essas coisas todas também. Liderança, que o senhor falou, uma coisa muito forte, né, professor? Que é algo que justamente destacou a tua geração, que o Rômulo acabou de falar antes, né? Pessoas que assumiram um protagonismo e disseram, nós vamos fazer e o projeto vai ser esse. Exatamente. A gente conversa às vezes, né, que a gente não vê hoje um Ulisses Guimarães, né, que nunca foi presidente da República, mas que sempre teve envolvido no centro da política brasileira e muito bem, e ajudou a construir esse país que nós temos hoje, né? Então,
mesmo com algumas deficiências, a gente tinha lideranças um pouco mais estabelecidas, né? Nos anos 80, nos anos 90, e hoje ficou um pouco complicada essa situação toda e a gente carece um pouco de algumas lideranças, até assim de instituições como a OAB, a CNBB e outras instituições que perderam o protagonismo que tinham em outros momentos da história do país. Ô Ney, professor, usando essa ideia aí, para chegar a uma instituição ao nível que o senhor colocou aí, e nós todos fomos de carona aí e estamos recebendo e colhendo até hoje. E que bom que o senhor se emocionou, fico feliz, porque um dos nossos propósitos, né, Mauro, é reconhecer as pessoas, é falar a verdade, que muitas vezes a gente é fadado por críticas o tempo inteiro aí, mas essa é a nossa ideia. A energia que o senhor coloca na estratégia para arquitetar o plano, para conseguir fazer tudo isso, ela é maior do que a energia colocada no follow-up para ver se isso está acontecendo? Ou as escolhas das pessoas chaves no crescimento da Univates foi muito importante? Eu acho que talvez o maior segredo do crescimento da Univates é o grupo, né? É a equipe. O meu papel é de instigar o grupo, né? Eu tento buscar e ver o que acontece em outros lugares, projetos que a gente conhece de outras instituições, fora do Brasil e no Brasil. E assim, o pessoal brinca comigo que quando eu viajo, quando eu volto, eu venho com um caderninho de anotações, reúno o pessoal e começo a provocar, né? E é verdade isso. Então, e muita coisa não dá para a gente tocar naquele momento, ou não dá para tocar naquele espaço de tempo, mas fica anotado. E Sim. Tem um outro momento que agora dá para fazer isso, agora dá para tocar. Então, a gente está agora com a residência estudantil. Eu vi isso em Barcelona, na Universidade La Salle de Barcelona, num terreno que era dentro da universidade, que eles cederam para um terceiro que construiu o prédio, e hoje esse terceiro também administra o prédio. Aí eu comecei a procurar aqui no Brasil, aí eu vi uma notícia na Exame de uma empresa de construção de São Paulo que estava começando a trabalhar com isso no Mackenzie, em São Paulo, e na USP, né, numa construção de uma residência estudantil. E a gente, primeiro, propôs para um grupo de empresários aqui de Lajeado, até o pessoal tinha topado, nós chegamos a escrever um contrato, e depois veio a crise aí de 2015, 2016, e esse pessoal recuou. Aí eu fui procurar a empresa de São Paulo. E a empresa de São Paulo disse, não, a gente só está pensando no mercado de São Paulo, não fora daqui. Eu disse, não, mas quem sabe se dê uma olhada. Aí eles vieram para cá e caminharam pelo campus, bom, ficaram impressionados. E aí, exatamente. Então, fizemos todo um negócio onde o terreno continua sendo nosso ali, né? Mas o prédio é deles. E a gente tem um contrato com eles. Eles estão investindo aí mais de 30 milhões na construção daquele prédio, né? E ali vai ter um espaço para 446 camas, né? 446 estudantes que vão poder ficar dentro da instituição. O que nos interessa é mais ter esse pessoal junto conosco dia e noite. Completamente energizado eles vão estar, né? Exatamente. Ontem à noite eu estava com o pessoal de São Paulo, acho que contratou o pessoal de Lajeado para executar a obra, né? Não sei se é uma parte da obra. E eu vi, em um ano levantaram o prédio, né, cara? Tu vê que foi alguém do nosso ecossistema aqui que fez uma obra dessas, que executou a obra dela dentro do cronograma proposto em um ano. Falei, cara, eu nunca tinha visto uma obra tão rápida, né, cara? Exatamente. Isso é maravilhoso, né? E são 11 mil metros, é enorme, Floriano. Mas, professor, e aqui eu acho que cabe também a gente dar essa instigada, né? De novo, é a capacidade da universidade de conectar meio privado, setor público com academia. E aí eu quero que o senhor dê uma canja para nós aí, porque a gente sabe que isso
é algo que é uma visão que o senhor trouxe junto com o grupo, né? E que é algo que a Univates acaba fazendo como poucos, né? Algo que ela tem esse DNA de poder fazer essa conexão. Inclusive, há 2 segundas-feiras atrás eu tive também na inauguração formal da Ágil, né? Isso. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque, pô, você conseguir fazer essa conexão, Rômulo, e é muito desafiador, fantástico, né? Fantástico, Você, do privado para dentro da academia e da parte de governo, cara, isso aí é ali que tá a riqueza do negócio. Ter esse trânsito, né? Isso. No nosso planejamento estratégico da universidade, há uns 4 anos atrás, a gente começou, nas discussões, se dar conta de que o nosso modelo econômico aqui de Lajeado e da região, ele não dá saltos, né? Ele permanece como está e depende de como as coisas andam, até ir para trás, que é esse modelo da produção de proteína animal. Quando o Centro-Oeste conseguir produzir com a qualidade que se produz aqui, e isso acho que não está distante, eles vão produzir lá porque o grão está lá e o mercado consumidor deles está em São Paulo ou no exterior. Então, aqui, a gente vai permanecer do tamanho que está, mas não vai dar novos saltos de crescimento com as cooperativas Languiru, Cosuel, BRF, etc., etc., que é assim, os grandes puxadores da economia regional. Então, nós temos que mudar esse perfil, né? Mudar o perfil dessa economia lenta e vagarosamente, temos que mudar esse perfil. E para fazer essa mudança é que a gente começou a buscar metodologias e ver formas de se trabalhar. E uma dessas fórmulas, que tem sido vencedora em tantos lugares, é esse modelo da chamada quádrupla hélice, do envolvimento forte da sociedade civil também, os governos, o Estado, a universidade e o setor empresarial, né, que tem o dinamismo do empreendedorismo e tudo mais. E aí nós começamos a chamar esse pessoal, principalmente o setor empresarial, para conversar, né? E a prefeitura também. E nós estamos passando num momento aqui na prefeitura de Lajeado com um prefeito que está muito encarado com essas ideias e muito disponível para discutir essas coisas, junto com a sua administração também. Então, isso fechou muito bem e nós temos já uma construção das pessoas acreditarem e confiarem umas nas outras e umas instituições em outras, né? Então, hoje, instituições como a universidade, o Hospital Bruno Born, a prefeitura, a associação comercial, né, são instituições que confiam entre elas e, por isso, é fácil de trabalhar, né? E aí, a necessidade de uma liderança para essas coisas e de alguém que consiga... e quando eu falo liderança, não é uma pessoa só, né? Mas tem que ter um núcleo que lidere isso, que puxe. E aí, talvez, o próximo passo é a gente ter mais clareza com relação, por exemplo, ao que nós queremos efetivamente. A gente tem que ter uma visão mais unificada, compartilhada e unificada entre nós. Isso nós ainda não temos a clareza suficiente. Mas isso é o próximo passo. Então, é nesse sentido que as coisas estão andando e sendo construídas. O próprio Smart City dessa semana está dentro dessa lógica, né? De a gente conseguir articular a cidade e a região como um todo. Maravilha, hein? Ney, professor Ney, me diz uma coisa. Marca a credibilidade que o senhor acabou de falar, né? Essa transferência de conhecimento para tantas pessoas, esse hub que entrega e vai evoluindo as pessoas. Como organizar isso tudo para o crescimento, para a manutenção, a perpetuação da entidade aos próximos 30 anos? Visto essa uberização, né, que tem acontecido e volta e meia algumas crises, algumas mudanças de ideias, por exemplo, do FIES aí, né, que como, imagina, né, do dia para a noite aí tu recebe assim, agora não vai mais ter o FIES, como organizar tudo isso? Só para o senhor ter uma ideia, professor, ontem à noite nós tínhamos, Mauro, 10 lojas em live, cara. Começaram às 7 horas da noite e foram até às 10 horas da noite. O meu Instagram ali, eu falei, cara, que orgulho de nós conseguir
tentar atualizar logo, mas é uma mudança muito grande. Então, eu gostaria que o senhor comentasse essa uberização e a perpetuação da Univates aí nos próximos anos. Aí. Sim, nós, aquilo que eu comentei há pouco, né, nos últimos 3 ou 4 anos, alinharam, digamos assim, várias crises. Né? A crise do financiamento, que nós já falamos, a crise econômica, que já vem desde 2015, 2016, a crise do coronavírus, é a cereja do bolo nesse negócio. Sim. E tem uma outra crise, que não é só no Brasil, é no mundo, que é um pouco não é do descrédito, mas de um discurso anti-ciência. Né? E aí, claro, pega a universidade também. Então, com esse somatório dessas dificuldades todas, todo esse negócio tem que ser repensado, tem que ser revisto. E assim, paralelo a isso, o ensino à distância, que cresceu muito, e hoje já ingressam mais alunos no Brasil de ensino à distância do que de ensino presencial. E uma instituição como a da Univates foi pensada, no passado, como as universidades tradicionais e uma universidade presencial. Né? Então, a gente teve que entrar, né, nesse tipo de ensino há 2 ou 3 anos, que é o ensino à distância, até como barreira de ingresso, né? Até para a gente conseguir se manter nesse mercado. Né? O ensino à distância, do jeito que a gente tem visto agora, eu acho que ele não fica no futuro. E o ensino presencial, do jeito que foi até agora, também não fica no futuro. A gente vai ter uma mescla disso, que é o que também a gente está tentando com um novo modelo lá que a gente chama de aula a mais, que é o que nós estamos tentando, que é com muita coisa presencial e com muita coisa à distância também. Né? E com muito mais resolver problemas, né? Com muito mais exercícios. Né? Então, tu vem para trabalhar em grupo, normalmente, e resolver um problema. E a hora de ter que estudar um pouco mais aprofundadamente, tu vai fazer isso à distância. Então, esse eu acho que é um modelo que vem a partir de agora com mais força. E um outro modelo que eu acho, e isso a gente está discutindo bastante, que não é mais só um modelo de dar diplomas. Né? Um rapaz que quer trabalhar na área de informática, vou pegar bem essa área, por exemplo, ele vai ter que ficar 4 anos estudando conosco para ter um diploma lá no final. Como ninguém faz o curso completo toda semana, ele vai levar 6 anos para ter esse diploma. O mercado não suporta alguém que vai demorar 6 anos para ter um diploma na área de informática. Então, nessa área, por exemplo, nós já estamos pensando em certificações e não em diploma. Né? Então, tu certifica que o rapaz tem o conhecimento X e Y adquirido ao longo de 3 meses, 6 meses, e ele vai juntando esses certificados, e lá no final a gente pode dizer, olha, se tu fizer mais isso, tu ganha o diploma também. Né? Ótimo, muito boa ideia. E nesse meio tempo ele já pode trabalhar, né, professor? Ele já pode já exercer alguma função, esse cara pode ser produtivo dentro da sociedade, né? Isso. E muitas empresas têm conversado com o pessoal da área de informática, por exemplo, a própria empresa tem contratado quem aparece, porque está faltando gente Sim. nessa área, e a empresa tem treinado o rapaz durante 3, 4, 5 meses para depois botar ele a produzir. Então, essa parte aí do tempo que ele fica sendo qualificado dentro da empresa, nós temos que fazer isso. Né? E esse modelo talvez seja um modelo para outras áreas do conhecimento, das engenharias e assim por diante. Então, isso tudo está sendo questionado e está sendo revisto e vai ser alguma coisa diferente que vai ter lá na frente. A gente tem uma parceria muito grande, por exemplo, com o Tassinari, que vocês conhecem também. Né? Sim, fantástico. Que trabalha com cursos na área de estética, estética expert, e ali também é um modelo diferente do modelo tradicional nosso, né, que a gente vinha trabalhando. E o Tassinari está nos ajudando, inclusive, a gente se reinventar nessa área desse tipo de curso. E tem dado muito certo, tem sido uma parceria bem interessante, tanto para ele quanto para nós também, nos reinventando. Isso não é fácil, né? Porque a tradição e sempre tem assim, não, mas a lei não permite, mas não sei o quê. Aí tu vai na ponta do lápis
não é que a lei não permite, às vezes a lei não diz nada. Então, tu consegue avançar sem machucar e sem burlar nenhum tipo de legislação. E a gente tem que ser ousado e Tem que ser não ousado. pegar a questão da lei como muleta para dizer que não dá para fazer. Né? Uhum. Então, isso às vezes serve como desculpa para não fazer. Né? Então, a gente está questionando o tempo todo. Tá, dá para ir? Dá. Vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. E aí mudar um pouco, e tem que mudar o mindset, né? Tem que mudar o Mudar o jeito mind. que foi criado ao longo de tanto tempo, que deu certo até aqui. Mas não vai dar certo no futuro. É um mindset da transformação, né? O professor, seria demais a gente falar aí que num futuro próximo a universidade já existe hoje, mas a universidade seria muito maior em centro de negócios do que propriamente a presença física do aluno? Eu acho que a presença física do aluno vai acontecer com projetos. Ele vai estar lá para criar a sua empresa, criar o seu negócio, e paralelo a isso ele vai estar trabalhando em alguma coisa. Então, a própria ideia da residência estudantil está dentro desse conceito, né, de tu ter o aluno mais tempo, que ele vai trabalhar. Isso um pouco é sonho também, né, mas vamos ver se a gente consegue botar isso em prática. Ele vai, durante o dia, vai estar trabalhando num projeto seu, numa iniciativa nova, empreendendo um negócio diferenciado, e à noite ele tem aula presencial ou à distância também, mas ali ele vai estar no mesmo espaço o tempo todo. Né? Então, eu acho que sim, Mauro, é muito mais um espaço de testar, de experimentar, de errar, né? Tentar e errar e aprender com o erro para depois conseguir fazer as coisas corretamente. A visão de startup mesmo. Exatamente, exatamente. E já E temos testando. exemplo, né, Mauro? Oxe. A Medicalção é um bom exemplo disso, né? Com certeza, com certeza. Estamos só começando, né, professor? Exato. Esse é um mercado enorme, com possibilidades enormes. Oxe, maravilha, que maravilha. Rômulo, e tu viste que está sendo criado dentro do Promove Lajeado aquela vertente do varejo, né? Que é um segmento importante ali que eu acho que dá para a gente fazer boas coisas, até porque o varejo tem uma importância muito grande aqui na cidade. Né? Muito então, grande. Inovar em algumas coisas aí. Senão as Magazine Luiza da vida vão comer todo mundo, né? E tu sabe que eles têm muita força em Bento Gonçalves aqui. O pessoal da Magazine Luiza se abastece de muita tecnologia aqui em Bento, né, cara? Aqui do nosso lado. Tem conversado com muita gente dali. E o varejo que foi vendida por 400, 500 milhões, uma coisa assim, há pouco tempo. Né? Exatamente. A gente tem o varejo, né, como ele é o fim de muitas cadeias, né? O Mauro aí, ele desenvolve ele busca o aprendizado na universidade, lá ele produz o equipamento fantástico dele e o varejo vende, né? E a gente sendo o fim da cadeia, é muito importante a gente tá se atualizando, tá em diálogo, né, Ney? A gente tem sofrido muito com o sindicato por causa das lives, né? Então, agora tem o problema do domingo, né? Não sei se é um problema. Quando eu nasci, o médico me atendeu de madrugada, né? Num domingo. Então, ele estava edificando a vida dele, né? Até ele estava edificando a vida dele, pôde construir a casa dele, mas ele estava trabalhando no domingo, né? E no caso, eu acredito que não, é um caminho sem volta, né? Infelizmente ou felizmente, é uma oportunidade muito grande de avançarmos e abrirmos aos domingos, porque de saída nós temos aí 15% a mais de empregos. Eu acredito muito no emprego onde se gera por demanda. E quando tu abrir o domingo, tu precisa de 15% a mais de pessoas, 10% a mais. O domingo vai ser um domingo trabalhado, ele vai ser um domingo onde as pessoas vão se estimular, porque eu vou precisar de mais gente e aí eu vou ter que pagar mais, né?
Então, eu acredito muito nesse caminho aí, mas eu acredito muito, professor Ney e Mauro, em ambientes de empresas mais felizes. Por quê? Porque, cara, eu não posso achar que é ruim eu ir trabalhar no domingo. Pelo contrário, tem que ser um ambiente bom. Né? A Medicalsan aí já foi listada entre as melhores empresas para trabalhar. Eu conheço o pessoal da Univates, né, Ney? Os professores, todos apaixonados, cara, apaixonados pela entidade, pessoas que gostam muito da instituição. E esse é o caminho das empresas, ter locais mais apaixonantes para trabalhar, para não ficar discutindo tão pouco aí, porque o varejo precisa, né? Tá abrindo aos domingos aí. Não, e se a cidade quer se posicionar um pouco mais, até com a questão de turismo, com outras questões, vai ser normal que isso vá acontecer. Né? E se eu quiser fazer um churrasco no domingo e vou comprar a carne domingo de manhã, alguém tem que me vender essa carne no domingo de manhã. Né? Com certeza. Isso tem que ser uma negociação, as pessoas têm que ser remuneradas dignamente com certeza de trabalho e compensadas de outra forma. E Exato. acho que assim, até assim a questão religiosa, que podia ser um argumento forte em outros momentos da história, hoje não é mais tão forte. Né? Uhum. Tu consegue, de outra forma, ter o teu dia do descanso e o dia dedicado à tua religião, à tua religiosidade. Né? Então, essas coisas eu acho que são negociáveis e tem que ser negociáveis. Né? Mas Maravilha. As modernidades aí estão trazendo essas novas situações todas, né? E a gente Sim. vai ser chacoalhado muito ainda e não sabemos o que vai ser efetivamente daqui a 2 anos, por exemplo. Né? Eu estou falando da universidade. Sim, não há dúvida que o longo prazo virou dias, né? Exato. Exatamente. Não, maravilha. Professor Ney, magnífico professor Ney, que nos colocou em outro patamar, o nosso vale todo. E eu achei bonito, professor. Eu tenho um amigo meu que tem uma transportadora onde estava com ele e ele sempre falou de São Paulo como se fosse ali. Ah, eu tô com os caminhões na Bahia, era ali, tudo era ali, né? E eu com a minha lojinha aqui no centro, cara, sempre fica, cara, como é que pode, cara? Para mim parece ser tão duro para São Paulo. E quando o senhor comentou aí que o pessoal teve. O senhor, fui buscar ali em São Paulo, o pessoal para construir o prédio, né? Busquei a ideia ali em Barcelona e botei aqui. Eu acho que esse sabor, as pessoas precisam acreditar que o mundo é deles, o mundo é teu, Mauro, o mundo é do magnífico reitor que sonhou isso para nós. E isso tudo levanta a régua de todo mundo que possa ser muito feliz. Professor, Mauro, um spoiler final de vocês aí para os nossos inspiradores. Gostaria que vocês dessem uma mensagem final. Muito, mas muito obrigado, professor, pelo teu carinho, dessa aula magna aí, mundo digital. Hoje nós poderíamos estar certificando, hein, professor? Quem assistiu a palestra, né, podia ganhar um certificado. A startup aí, ó, um certificado, ganhou um carimbo. E assinado pelo professor, né? Eu acordei, imagina, né? Eu acordei hoje às 5h30 aqui para me organizar, mas com certeza alguém em qualquer lugar aí do mundo pode estar acordando cedo, tirou o seu tempo, falou, cara, vou lá aprender com o magnífico reitor, vou lá escutar o Mauro e escutar um pouquinho o Romo também. Mas obrigado por tudo, professor. Tá bem. Eu agradeço muito o convite e a gente conseguiu fazer uma conversa bem solta aqui, bem amigável. E o objetivo era esse mesmo. Né? Então, fico contente também e fico orgulhoso. Essa é a palavra. O orgulho é um dos 7 pecados capitais, né? Mas também pode ser algo que nos dê força e nos anime para que a gente continue e avance cada vez mais. Então, muito obrigado também pelas palavras de vocês e dizer que sim, nós estamos no meio, talvez, de uma das maiores transformações que o mundo vai passar, tecnológicas, de convivência entre as pessoas, e de saúde e assim por diante. Que bom que a gente está no meio disso, que nós vamos inventar o novo, né? E não vamos sentar na calçada e chorar, porque não adianta. Né? Nós vamos ter que reconstruir e pensar, né, nesse novo. Isso é o que é o desafiador e que é o bonito para nós. Reconstruir esse país, reconstruir as nossas instituições e botar elas todas num outro patamar.
Obrigado por esse momento também. Professor, obrigado por tudo, foi sensacional. Obrigado, Rômulo. Obrigado, galera que nos acompanhou aí. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.